Vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículo 1, Gênesis 1, 26 e Atos capítulo 1. Hoje a gente vai sair um pouquinho do verso 11, nós vamos para o verso 15 até o 26. Então vamos fazer assim, ó. Alguém lê o 1:1, alguém lê o 1:26 e aí alguém lê o Atos 1 do 15 até o 26. Então é Gênesis 1:1, Gênesis 1:26, Atos. Hoje a gente vai no capítulo 1, só que do verso 15 até o 26. No começo Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberto por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Tá ótimo. 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Atos capítulo 1, verso 15 até o 26. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: varões irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Céldama, isto é, campo de sangue. E que no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tem escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Aqui nós temos dois movimentos, eles são antagônicos, né? Entre o processo do começo de todas as coisas e o processo que é vivido agora no começo da igreja, ou o processo que é vivido agora logo depois da fala de Jesus e de Jesus ser ascendido aos céus, de ser levado aos céus, né? Jesus acabou de ser levantado aos céus e agora os caras estão ali tendo que lidar com uma realidade onde Jesus não está, né, mais de forma visível, né? Jesus agora foi levado ao céu de tal forma que os anjos do lado vão dizer assim: ó, varões galileus, da mesma forma como vocês viram ele subir, ele vai voltar. Então, essa realidade visível, ela se interrompe por um momento e agora eles começam a lidar com a sua própria realidade, né, com as suas demandas. Mas o Gênesis 1:1, né, vai apontar primeiro para essa fala que nós temos insistido, e eu continuo dentro desse processo de discipulado. A ideia da repetição é algo fundamental, a gente aprende por repetição, é a forma como a gente melhor se consegue caminhar no sentido de aprender as informações, se bem que o discipulado não é só uma questão de informação, é uma questão de espírito, de caminhada que pode ser vivida em todas as dimensões, mas a palavra de Deus tem a sua aplicação na nossa vida de forma prática. E em Gênesis 1:1, a ideia de um Deus que está no limite, no limiar entre duas realidades, entre a eternidade e o tempo. Porque diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, o princípio é uma categoria de tempo, ele passa a existir
a partir de Deus, né? Tem um cântico que diz assim que o tempo está nas suas mãos, de tal forma que nós temos ensinado nesses dias que Deus ele é eterno, ele é a razão de todas as coisas, ele é a causa não causada, ele é quem dá início a uma estrutura de tempo. Para a gente que é temporal, que está no tempo, que está na história, é difícil a gente entender o que é realidade, né? Mas a realidade não é um tempo diferente, é a ausência total de tempo, ou seja, como se fosse um presente eterno, né? Um negócio assim que para nós é indizível, mas o tempo é gerado num momento, a criação é gerada, a relação de tempo só pode ser medida a partir do espaço, né? Desse cosmo que foi gerado. A gente mede a distância entre um astro e outro entre anos-luz, ou seja, quanto tempo você demoraria entre uma realidade e outra se você viajasse a velocidade da luz para chegar dessa realidade a outra realidade. Então, só assim é possível. A gente precisa dessa concreção, dessa realidade material para que o tempo possa, de fato, existir e ter alguma referência na nossa cabeça. Mas Deus faz com que essa criação aconteça. Essa criação ela também traz uma amplitude, né? Ela é vasta, você pode perceber pelo tamanho do ser humano, do ponto de vista do que se é, né? O que é o homem, diz a palavra de Deus, né? Ou o filho do homem para que te importes com ele, né? Mas olha a vastidão daquilo que nos cerca, né? É algo muito amplo. Isso fala muito também de Jesus e de como o Evangelho deve ecoar na minha e na sua vida. Porque Jesus fala que quem entrar por ele, entra e sai, e acha pastagem. A gente sempre fala do discipulado como um lugar espaçoso, um lugar amplo, né? E essa estrutura precisa contemplar a nossa vida, a nossa maneira de ver, a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de perceber e caminhar como testemunha do Evangelho de Jesus Cristo. Tudo que é restritivo, tudo que é apertado, tudo que de alguma forma tem um poder de cercar, precisa ser revisto enquanto discipulado de Jesus. Porque Jesus é aquele que você entra e sai. Jesus é aquele que é a porta que você entra, sai e acha pastagem. E Deus está, então, criando toda essa realidade. Quando Ele vai gerar o homem, nós vemos também a mesma amplitude sendo manifestada, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o nosso chão está na eternidade, não está no tempo. Ainda que nós venhamos a existir no tempo, contudo, o desejo de Deus, a intenção de Deus no homem, ela está na eternidade, visto que Deus está no limiar desse tempo. No princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, a possibilidade do tempo, o tempo em si. Antes disso, já há no coração de Deus o desejo de que eu e você venhamos a ser. Porque a palavra de Deus vai dizer lá no 26 que façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa realidade, ainda que ela esteja numa estrutura cronológica por causa da criação do tempo que Deus promove, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, contudo, ela aponta para uma realidade que está antes, que antecede. Isso também tem um impacto na sua vida e na minha, do ponto de vista do discipulado, ou seja, as coisas que falam de nós e as coisas que estão na eternidade. Não podem ser as coisas do tempo. Ainda que as coisas do tempo tenham algum impacto sobre a nossa vida, eles têm um impacto por um tempo, por um momento. Por quê? Porque eles estão no tempo. Quando você olha para o pastor da igreja em Esmirna, quando o Senhor diz assim, você vai ter tribulação de 10 dias. O que o Senhor está dizendo? A sua tribulação tem um tempo, mas ser fiel até a morte dar-te-ia a coroa da vida. O vencedor jamais sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, o que Jesus está dizendo? A sua tribulação tem um tempo para acabar, você não. E detalhe, ainda que você morra na história, esta morte ocorrida na história também terá um tempo para acabar. Porque se você morreu na história, mas você está contado entre os vencedores, ou seja, entre aqueles que desfrutam da vitória do Cordeiro, a própria morte não tem mais esse poder sobre a sua vida. Porque ela também é uma questão de tempo. Na hora que se manifestar a realidade plena, você também vai ser manifestado em glória. De tal forma que você não sofre mais o dano da segunda morte. Ou seja, a própria história, os fatos históricos e o fato mais poderoso da história, que é a nossa morte, que tem o poder de pôr um fim a isso que nós chamamos de história e tempo,
Este fato, inclusive, está superado pela ressurreição de Jesus. Mas qual é a aplicação prática na vida do discípulo disso tudo? É que eu vou começar a olhar para as realidades com outro olhar. Você pode ver, nós somos, e na grande maioria daquilo que se chama de cristãos hoje em dia, temos uma pressão do tempo e damos ao tempo um poder quase que absoluto sobre nossas vidas, que tem o poder de tirar de nós, inclusive, a nossa paz, que tem o poder de tirar de nós, inclusive, a nossa alegria, e muitas vezes de fazer com que nós nos decepcionemos com Deus, porque alguma coisa no tempo ocorreu de uma forma diferente que nós imaginávamos que deveria acontecer. Então, as demandas da vida que são importantes, que têm um afeto em nós, ou seja, que de alguma forma elas são efetivas em nós, elas precisam ser vistas a partir desse prisma. A partir do prisma que olha e percebe uma estrutura que está no tempo, mas de um ser que não se vê como um ser apenas do tempo, é um ser eterno. É aquilo que Jesus vai dizer assim: vocês não são deste mundo, como eu deste mundo também não sou. Vocês precisam se ver para além. Isso significa transcender. Isso significa superar esta realidade. Ou seja, você e eu precisamos deixar isso claro no discipulado cristão. Nós somos seres que têm o nosso chão, a nossa gênese na eternidade. Então o livro de Gênesis está dizendo assim, lá no 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre, governe ele sobre. Então ele está dizendo o seguinte, que a Trindade, em um determinado momento, não na história, mas na eternidade, disse, façamos. E se e aqui nós precisamos de uma figura de linguagem para poder compreender, e se isso aconteceu em algum momento na eternidade, o que é uma impossibilidade, porque a eternidade não tem momento, a eternidade não tem tempo, mas para a gente poder entender, se isso aconteceu em algum momento na eternidade, ou seja, se o Pai, o Filho e o Espírito Santo em um determinado momento resolveram dizer assim, vamos criar o homem, na realidade, então, a nossa gênese está nessa eternidade de Deus. Ou seja, mesmo antes da criação e do tempo existir, o homem existe como intenção em Deus. E se Deus não tem começo e não tem fim, significa dizer que nós também não. Vamos imaginar assim, desde quando Deus é Deus, o desejo de Deus em nos trazer à existência existe em Deus. De tal forma que você e eu existimos em Deus, como desejo de Deus, que Ele vem expressar esta criação e depois formar esta criação. Ele vem trazer a forma. Você, pense em você como alguém que está lá no coração de Deus antes de todas as coisas. É por isso que na minha concepção, eu não gosto de discutir essas questões de eleição como são discutidas. Nós fomos eleitos nele, em Jesus Cristo. Todos nós temos a nossa predestinação. Por quê? Porque Gênesis 1, 26 fala que antes de houver destino, o pré-destino já estava estabelecido. E qual que era o pré-destino? O pré-destino é serem conforme a imagem e a semelhança e expressarem o governo de Deus. Então qualquer coisa na sua vida que fuja dessa realidade não respeita a esta vontade anterior de Deus, aqueles que Ele conheceu de antemão e os predestinou para serem conformes o quê? A imagem do seu Filho. Não é isso que está lá em Romanos 8, 28, 29? Então, é esta realidade que fala de nós. Para que eu vim ao mundo? Nós falamos aqui do telos. O telos é esse. O telos do mundo está em ser enxoval para um homem que tem o seu telos em expressar Deus. Nós falamos que Deus então está expressando-se por dentro, o seu desejo interno. No começo da criação ele só se manifesta pelo lado de fora. Ele diz, haja luz, e há luz. Então ele vai fazendo divisão, luminares, ele separa a água, a terra, enfim, mas quando ele vai se mostrar do ponto de vista íntimo, ele se mostra primeiramente a partir de uma intenção. E que intenção é essa? Trazer a existência, trazer a história, criar o tempo, para que o homem possa ser no tempo. Para que o homem também possa ser na história.
E com qual telos? Com qual objetivo? Com qual predestino? Com a ideia de expressar Deus, o seu caráter, a sua aparência e o seu governo. De tal forma que isto, quando é quebrado, configura-se numa estrutura pecaminosa. Então, todas as vezes que o que é o pecado e por que o pecado gera em nós essa estrutura de morte? Porque a vida está em Deus. O telos da nossa vida é Deus, a razão dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então a vida do discipulado nada mais é do que restaurar esse paradigma. Essa possibilidade nos é dada no sacrifício e na ressurreição de Jesus Cristo. Porque estar perdido é estar vivendo sem o significado desse telos. Não é simplesmente uma questão moral, é uma questão ontológica. Eu não sei de onde sou. Por isso nós temos batido esses dias nos nossos estudos a realidade de que o discipulado é uma questão de origem, não uma questão de destino. Mas a grande maioria das vezes a vida cristã é vivida na perspectiva de um destino. Eu faço isso para ir para o céu. Eu faço o que faço para ir para lá. Não, eu faço porque eu vim do meu Pai. Eu vim de Deus e volto para Deus. Que é a ideia que nós trabalhamos no sábado, por exemplo, lá em João 13. Então, o Senhor sabia de onde vinha, que Deus tinha confiado tudo nas suas mãos, olha, Gênesis 1:26, governe ele, e que ele vinha de Deus e que voltava para Deus. Então, isto é básico. Se nós não entendermos isso, toda a vida cristã está dificultada. O máximo que você vai ser é um comportamentalista. O máximo que você vai ser é alguém que é um crente. E o que é um crente? Um crente é este apostador da bolsa. É alguém que antecipa um crédito na esperança de ser ressarcido a contento. Então o cara diz assim, eu vou ser dizimista porque eu quero que Deus feche a boca do gafanhoto. Você vê como a vida dele é um destino? A contribuição dele dizimal não é de quem sabe de onde é de que alguém que quer ir para algum lugar. Eu não sou protegido do gafanhoto, porque eu não sou em Deus. Ora, alguém que está em Deus pode ser presa para gafanhoto algum? Mas como eu não sou, então eu tento me proteger, eu tento ir para... E como que eu faço como que eu chego naquele destino? Eu preciso dizimar, me disseram que eu tenho que dizimar. Então ele vai lá e dizima, com esse coração de chegar lá, não de quem veio de lá e de quem volta para lá. E essa estrutura, então, governa a sua vida, as suas ações. Não é uma estrutura da consciência de quem se é. É uma tentativa de ser o que não se é. Ou de parecer ser. A religião é sempre esse o processo. A religião é sempre essa estrutura que você vai tentando viver uma vida que te leve a algum lugar. Por quê? Porque você não sabe de onde veio. Ora, se você não sabe de onde veio, como é que você sabe para onde irá? Então a gente departamentaliza a vida em metas. E elas são metas. Aí você vê o cara orando, o cara fala assim, Senhor, cuida da vida pessoal do irmão, cuida da vida financeira do irmão, cuida da vida emocional do irmão. Parece que a gente está esquartejado. E aí a gente cria essas submetas de um Deus que às vezes está bem aqui do lado emocional, do lado relacional não está tão bem, o financeiro está bacana, mas eu não... E assim você vai criando essas submetas para tentar ser alguma coisa, mas que você não sabe bem o que é. Você vai vivendo a estrutura do tempo como se o tempo pudesse trazer, ou algo que está no tempo pudesse trazer para você algum contentamento. E isto traz algum contentamento. Só que como está num tempo, traz um contentamento por um tempo. Certo? Então, este pré-destino está no fato, está no fato de que todo ser humano que vem ao mundo, todo aquele que de fato é filho do homem, ele é gerado com um pré-destino de expressar Deus, de expressar a sua imagem e a sua semelhança.
em Jesus, de tal forma que viver de forma contrária a isso representa para ele um prejuízo ontológico. É por isso que as pessoas hoje não sabem o básico, elas não sabem quem são, não sabem de onde vieram, não sabem para onde vai. Então toda a construção que está sendo feita aqui é uma incógnita, inclusive a estrutura religiosa. Então o cara trabalha para quê? Para ganhar grana. Tá bom. E aí? E quando a morte chegar? Louco, esta noite pedirão a tua alma. E tu, o que tens preparado? Para quem será? O cara não sabe. Ele se angustia. O cara faz sempre algo para tentar ser. Ele quer ser o abençoado, ele quer ser o discípulo de Jesus, ele quer ser o cristão, ele quer ser, é sempre um destino. Paulo vai tratar isso de uma realidade muito simples. Se veja a partir da eternidade, quando ele diz lá em Filipenses, não que eu esteja alcançado, não que eu seja perfeito ou que tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam, tempo, história, e prossigo para as que diante de mim estão. Ele diz assim, eu não alcancei a perfeição, ou seja, eu não cheguei aonde tenho que chegar enquanto destino, mas eu sei de algo, a perfeição já me alcançou, ou seja, o meu destino já está em mim, e se o meu destino está em mim, eu já cheguei onde tinha que chegar. Eu já sou quem deveria ser. E quem eu sou? Quem você é? Você precisa se ver a partir de quem você é, de quem Deus te criou para ser. Este é o seu destino pré-destinado, ou seja, antes de haver história, antes de haver tempo, no princípio criou Deus, você já tinha um destino. Qual que era o seu destino? O seu destino ou o seu pré-destino é expressar Deus, expressar a sua imagem, expressar o seu governo, expressar o seu caráter, de tal forma que Deus se visse em você e que você fosse expressão de Deus para a criação, ou que Deus fosse visto em nós. E nós falamos disso como o Deus que se procria, que se reproduz. Quando eu quero fazer alguém a minha imagem, a minha semelhança, que governe sobre o que é meu, eu quero fazer um filho. Então é isso, este é o objetivo de Deus. É por isso que lá em Hebreus 2, a palavra de Deus vai dizer que Jesus é o primogênito entre o quê? Muitos irmãos. Uma coisa importante do discipulado é a leitura da Bíblia. Entre muitos irmãos. Ele é o primeiro, ele é o primogênito. E ele não se envergonha de nos chamar do quê? Isso mesmo, de irmãos. Ora, a palavra de Deus vai dizer que nós temos esta realidade sendo impressa em nós. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes o quê? A imagem do seu Filho. Jesus, na sua humanidade, porque o texto de Filipenses também vai ensinar que ele se esvazia da sua condição de Deus. A palavra ali é tornou-se oco, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte de cruz. Achando-se em figura humana, sendo obediente até a morte de cruz. Ou seja, Jesus na sua humanidade olha para Felipe e diz assim, quando Felipe lhe questiona, viu? Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele fala, como assim mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. Esse é o cumprimento de Gênesis 1:26. Este é o destino de Jesus. É a predestinação de Jesus. Porque Ele é o Filho. Ele é o Filho do homem. E Ele é a imagem perfeita de Deus. Como você vê Deus agir? Olhando para Jesus. Mas você olha para um homem e vê Deus, então, é assim que é. Por quê? Porque Ele já me criou para isso. Ele falou que era para eu ser a sua imagem, a sua semelhança e expressar o seu governo. E como é que Ele expressa o governo? Ele chega no final da sua caminhada, 3 anos e meio de discipular. Por isso, se você estiver discipulando alguém, e esse alguém surtar o cabeçote, não se preocupe, é normal. Jesus está 3 anos e meio discipulando um grupo de 12.
andando com os caras aqui de perto. Os caras estão vendo coisa, defunto viver, leproso ser limpo, demônio, mar ficar lá a boca, vento virar Sicil. Os caras estão vendo coisa que, meu Deus, né? Eles falam, quem que é esse que até os ventos... Tá, chega no final do processo, vamos lá entregar o diploma pros caras, vamos fazer lá o jantar na FTSA, vamos. O que vai rolar aí? Chega lá na FTSA, tá os caras jogando cadeirada um no outro aqui do lado de lá, um pra cá, outro pra lá. E aí Jesus fala, que poperou é esse? Não, nós estamos discutindo pra saber quem que é o maior aqui, brother. Ele fala, vocês estão malucão, irmão. Vocês não me chamam de Senhor? E eu sou essa parada mesmo. Porque tá lá escrito, governe ele sobre. Não é isso que tá lá em Gênesis 1:26? Eu sou essa parada aí mesmo. Mas você viu como é que eu fiz com vocês? Eu lavei pé, cara. Eu lavei pé. Então como é que se expressa o governo, o reino? É se impondo? Não, é servindo. Ele vai dizer assim, os governadores deste mundo são chamados de benfeitores pelo povo, mas entre vós não sereis assim. Entre vós maior é aquele que serve. Então Jesus está expressando não só a imagem, mas também o governo de Deus. E isso como que se aplica na minha e na sua vida? Tudo, irmão. Tudo. Como é que eu vou olhar para o outro? Eu vou olhar de cima para baixo ou eu vou olhar de baixo para cima? Como é que eu vou olhar para o outro? Como alguém que tem que me servir? Ou como alguém que eu devo servir? Como alguém que tem que me amar ou que eu o amo? Como é que eu vou... Isso é a questão. Isso tudo expressa a insígnia da cruz. Por isso que a gente acha que a cruz não é uma doutrina, irmão. Você pode ficar o dia inteiro aqui falando que você foi atraído no corpo de Cristo, que você morreu com Jesus Cristo, que você foi ressuscitado com Cristo e que você é uma nova criatura. Isso não pode não significar absolutamente nada. Você só está sabendo a receita. Essa é uma estrutura que é espírito. Está em Deus. A própria criação aponta para a cruz em Deus. Para o espírito da cruz em Deus. Porque ninguém cria... Eu lembro que eu contei a história do cachorrinho aqui. Eu ganhei um cachorro do Zé, um Border Collie, coisa mais linda. Eu falei, Zé, eu vou levar lá, cara, mas se der B.O. eu posso trazer de volta? Ele falou, pode. Trouxe aqui, todo mundo achou lindo, o Lucas achou lindo. Chegou de noite, esse cachorro ficou miando a noite inteira, parecia gato. Deu um trabalho danado. Deu trabalho que a gente fez? Zé, não vai rolar não, vamos devolver. Deus cria esse negócio todo aqui e Ele sabe que vai dar trabalho. Tem gente que fala assim, não quero ter filho não para não ter trabalho. Tá bom. Criar significa servir, doar-se. Dá para entender? Significa o espírito da cruz. Significa dar sustentabilidade a quem não se sustenta. É isso que é criar. Então Deus, quando cria, já se expressa enquanto cruz. Porque um Deus, do ponto de vista... o nosso Deus é muito grego, né, cara? É o Deus impassivo, é o Deus que não sofre, é um Deus imutável. Agora, o Deus da Bíblia não é assim não, gente. O Deus da Bíblia fica com raiva, o Deus da Bíblia chora, o Deus da Bíblia tá alegre, tá triste, fica irado. O Deus da Bíblia é assim, é diferente. Mas, do ponto de vista do que Deus é, por definição, é alguém que não precisa de nada e de ninguém. É uma pessoa que se basta. Mas não o Deus que é amor. Eu entendi isso ouvindo Djavan andando na beira do lago. O amor não cabe em si. Ele diz, o amor não cabe em si. É isso mesmo. O cara que é amor, ele não cabe com... Ele não vive para ele. Ele se derrama para fora. É o Deus que cria, que serve. E nós somos... Mas pode perceber, até Deus para nós tem sido o refúgio para dentro de nós. É um Deus para mim. É um Deus que está aí para satisfazer as minhas necessidades, para concretizar os meus planos, para me proteger das coisas do lado de fora. Não, gente. Não é assim que nós aprendemos em Jesus. Jesus é o cara que se arrisca pelo outro. Jesus é o cara que se dá pelo outro. E ele lá está se dando há 3 anos e meio, os caras estão lá achando que
Não. Então a gente precisa entender o começo de tudo. E a gente começa a perceber como isso tem um impacto diferente na igreja. Porque o texto que nós lemos de Atos, capítulo 1, primeiro nós vemos, lá do 6 ao 11, a realidade do testemunhar e do poder que é necessário. A queda pôs um obstáculo em nós, gente. Nós perdemos essa capacidade de expressar a imagem e a semelhança de Deus. E para tanto, nós começamos a construir um outro Deus. Preste atenção nisso. Nós começamos a construir um outro Deus que expresse a nossa imagem e a nossa semelhança. É por isso que Jesus, quando chegou lá, sendo a imagem exata do ser de Deus, não foi reconhecido como Deus. Porque a partir da queda, ao invés de nós sermos criados à imagem e à semelhança de Deus, nós obliterados pelo pecado, porque o profeta Isaías vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Não fala entre o nosso Deus e nós, mas fala entre nós e o nosso. Nós começamos então a viver uma vida a partir de nós mesmos, como se o tempo fosse absoluto sobre nós. Você vê o pessoal falando sem esperança, meu. Fazer o quê? Todo mundo vai morrer, a coisa mais certa desse mundo é que a gente vai morrer mesmo. Mas Uma coisa ruim. como se fosse absoluto. Morreu, acabou. Se morreu, acabou, irmão. Vamos comer, vamos beber. Porque, se isso for verdade, para que servem as leis morais? Se favorece das leis morais o imoral. Porque você tem medo de me matar e eu não tenho medo de matar você, acabou. Você tem medo de me roubar, eu não tenho medo de roubar você, acabou. Se morreu, acabou. Do que a gente está falando? Não, mas a gente sabe que não acabou. A gente sabe que não acaba. Estão tentando nos convencer dessa parada, mas a gente sabe que não. Aliás, a palavra de Deus vai dizer que Deus colocou em nós o senso da eternidade. Ou seja, eu devo... Cara, não é possível acabar. Não é possível acabar. E aí a gente começa a viver esse cristianismo do tempo. Esse cristianismo onde a ressurreição não significa nada para nós, a não ser uma história como qualquer outra. Não temos um impacto direto disso na nossa maneira de ver o mundo, de ver as pessoas e de viver a vida. Ou seja, um dia vai ter que estar todo mundo prestando conta diante do Senhor. E eu não estou fazendo para ser aprovado lá. É porque eu sei de onde eu vim. Se eu sou um policial, eu sou chamado a roubar? Não, roubar é um negócio contra a natureza do que eu sou. Se eu sou um ladrão, beleza. Mas se eu sou um policial, não. Então o policial não pode falar assim, não, ó, eu estou aqui evitando o roubo, ó, para poder ser um policial. Não, é porque ele é um policial, ele está ali evitando um roubo. Então a verdade, a justiça, o amor, o serviço é para mim e para você, não para que lá na frente você seja reconhecido como um filho de Deus, mas porque você é um filho de Deus. Mediante Jesus Cristo. Veio para o que era seu. O que era seu? Meu Deus. Não. O que era seu? Meu Deus. Não. O que era seu? Singular. Tudo. Tudo era seu. Mas os seus, aí sim, judeus, não, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder do quê? De serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não da carne, nem da vontade do homem, nem do sangue, mas nascidos do próprio Deus. Qual que é o esperma de Deus? Qual que é o sêmen de Deus? Palavra. Serem feitos filhos de Deus. E para que serve filho de Deus? Lembra que o objetivo lá é fazer filho. Para a relação e para a expressão. Relação com o Pai. Eu e o Pai somos um. Como é que você vive Jesus? Olhando para o Pai. O que Ele faz, eu faço. Como é que você avalia as coisas? Segundo Ele fala.
Como é que você vive? Eu vivo assim, na aba dele. Ah, entendi, Jesus. Comunhão. E como é que isso reflete na sua vida? Quem vê a mim vê o Pai. Só tem um jeito do outro ver Deus. Em mim e em você. É por isso que Jesus vai dizer assim, viu? Eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu tive frio e vocês me cobriram. Eu estive preso, vocês foram... Quando, Jesus? Quando vocês fizeram a qualquer um desses pequeninos, a mim, e fizeram. A relação com Deus se dá assim, no outro. De tal forma que quando você olha em direção ao outro, a partir daquilo que Deus, da sua origem, que é Deus, que Deus te criou para ser, então o outro se depara com Deus. Ele pode até não entender, não sacar, porque a gente transformou Deus numa religião. E aí às vezes ele pergunta, você fala alguma coisa, você fala assim, de que igreja você é? Porque ele acha que o negócio aí, a sua origem é a sua igreja. Que religião você é? Não, mas aí você vai falar, não, você não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com nada desse tempo. Tem a ver com o meu Pai, tem a ver com Jesus Cristo. E aí você vai poder dar testemunho. Pô, o cara lá ferrou você lá, cara, você perdoou o cara. Aí o cara fala, meu, não é normal isso aí. O cara ferrou você. João é o Talibã, não é o Talibã? Ele não está lá, o povo de Samaria lá não negou a pousada, o que ele falou? Senhor, o senhor quer que a gente mande vir fogo do céu para que consuma esse samaritano? Aí Jesus fala, meu maluco, que maluco você é, rapaz? Eu vim para salvar os caras. Você tá querendo matar os caras? De que espírito você é, João? Aí ele fala, não, João tem que ser diferente o trato com o João. João, você vai colar do meu lado aqui, João. Você vai deitar no meu peitinho aqui, João. Você vai ser conhecido como discípulo amado. O que muda o João Talibã é o amor de Deus. Dá para entender isso, gente? Você tá muito longe, João. Você não sabe de que espírito você é, cara. E você tá andando comigo, irmão. Vem cá comigo, vem cá. Vem, fica pertinho. Na hora que a gente se vê, ó, toda vez que a gente for jantar, você vai colar do meu lado aqui, ó. Na hora que cansar o pescoço, deita no meu peito. Ah, você vai ver como que é. Vai andar comigo, João, que você vai saber quem é Deus. Você vai saber de que espírito você é. Você vai saber que você veio não para tocar fogo na cabeça do povo, mas você veio para salvar esse povo junto comigo. Para amar esse povo, para servir esse povo, João. O Pedro é o bipolar, né? Facada num, dá uma facada na cabeça, na orelha de Malco, na hora que a mulher, as empregadas lá do sumo sacerdote, mas você não tem medo. É igual Elias. Faz e acontece lá com os profetas de Baal, na hora que Jezabel falar, eu vou pegar esse cara, ele já se enfurna na caverna, eu quero morrer. Mas você quer morrer, então vai lá falar com ela que ela resolve esse problema pra você, não é verdade? Jezabel já resolve pra você. Aí o que o Senhor fala? Pedrão, chega perto aqui, vamos fazer um churrasco aqui, Pedro. Aqui na beira da praia, vocês não tem uns negócios? Eu já trouxe uns negócios, mas traz mais aí pra nós. Pedrão, você me ama? O que você diz? Você é um bipolar? Tem hora que eu amo, tem hora que eu não amo. Não é? E aí Jesus fala o quê? Cara, apacenta as minhas ovelhas. Você fala, o que é isso, Senhor? Queridão. Você não entendeu ainda que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você não sabe de que espírito você é. Você acha que você depende de você. Você não depende de você, irmão, você depende de mim. Dá para entender isso? E aí, o Senhor vai quebrantando esses homens. Mas esses homens aqui, em Atos, eles estão agora tendo que lidar com a própria vida. E a gente também, vocês, eu, às vezes, nós não vemos Jesus.
Até porque eu não consigo considerar que o meu irmão pode ser a expressão de Jesus para mim, que eu posso ver nele Deus, né? E aí a gente tenta resolver as coisas de que forma? Do nosso jeito. E é o que está acontecendo agora. Começa um estreitamento. Lá em Gênesis 26 governe ele sobre os peixes do mar, as aves do céu. Né? É uma amplitude. Agora você começa os caras lá. E é interessante porque a gente formata essas coisas no início da igreja. Agora a gente começa a... É por isso que o Espírito Santo é fundamental. A descida do Espírito Santo no capítulo 2. A gente não chegou lá ainda. Jesus falou o quê? Que ele ia vir, não ia? Jesus falou lá no 6 do 6 ao 11 que a gente leu do capítulo 1. Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar? Não, queridão, não tem nada a ver esses bagulho. Não fica querendo saber do futuro. Mas faz o seguinte, fica em Jerusalém quietinho, até que do alto vocês sejam revestidos do quê? E vocês vão ser o quê? Minhas testemunhas. O que é testemunha, gente? Não é para dizer que viu. É para que Deus seja visto em nós. Vocês vão testemunhar de mim, de que a ressurreição aconteceu, de que o tempo não tem esse poder absoluto sobre mais ninguém, porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Eu não posso testemunhar disso se for questão do fato, porque eu estou há 2000 anos do processo. Eu não estava lá. Mas eu sei que isso é verdade aqui, ó. Em mim. Eu experimentei esta vida da ressurreição. E eu posso dar testemunho dela. Como? A partir de mim? Não, a partir de mim você vai ver vaso de barro, não é isso? Mas a Bíblia vai dizer que dentro do vaso de barro tem um tesouro, não tem? E que o vaso precisa ser de barro para que a glória seja do tesouro e não do vaso ou do barro. Então dentro de mim, dentro de você, tem uma realidade espiritual acontecendo. E esta realidade espiritual começa agora a governar os nossos comportamentos, a restaurar a nossa mente acostumada a viver para si e a ver as coisas a partir do tempo. A graça começa a nos educar, a rever. Não vos conformeis com este século, com este aeon, com este tempo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então agora o Espírito Santo de Deus está em nós e está nos chamando a nos ver de forma diferente e a nos expressar a partir do que Deus diz de nós. Para isso eu preciso de um poder, eu preciso que esse poder... Aí o que o povo faz? Ao invés de ficar quieto esperando, o que eles fazem? É o texto que a gente leu. Vocês querem reler o texto? Do 14 em diante, né? Não vamos ler, que é muito comprido, eu não vou ter tempo. Mas eles se reúnem. E aí, Pedro começa a dizer o seguinte, viu, rapaziada? Tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, mas agora a gente precisa lidar com a vida. E aí, como é que nós vamos fazer? Ó, nós estamos em 11. A gente era 12. Mas tem uma parada escrita aqui na Bíblia. O que está escrito na Bíblia? Ah, tá escrito que, que ia dar esse BO mesmo, que o cara ia perder o lugar dele, que o cara ia ser morto pelas entranhas, que o cara ia apostatar mesmo. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver quem dentre nós que estava com a gente desde quando Jesus foi batizado até esse momento agora que Jesus foi elevado aos céus. Quem dentre nós... Olha como começa a restrição. Todas as vezes que a gente quer andar pela gente, a gente se restringe, gente. É por isso que a gente é fraco quando é forte. Porque todas as vezes que a gente reconhece que nós somos fracos em nós mesmos e recorremos ao Senhor, nós temos toda a amplitude de Deus ao nosso favor. Então ele diz assim, quem dentre nós que esteve desde o batismo, ó, delimitação, ó, a cerca, até a assunção, até Jesus ser levado às alturas, tem que ser um cara assim. Desse grupo todo, quem que se enquadrou nesse contexto aí? Só 2. Olha como restringiu mais. E daí o que eles fizeram? Eles oraram.
E como que eles oraram? Leia aí alguém. Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tem escolhido. Olha que interessante essa oração, né? Essa oração que amplia Deus, é como às vezes as nossas orações são conferências teológicas, que nós precisamos lembrar Deus de quem Ele é, para que lembrando quem Ele é, quem sabe Ele possa nos atender, como se a crise de identidade estivesse em Deus e não em nós. Então, Tu, ó Senhor, que conhece o quê? Os corações. Senhor, não sei se o senhor sabe, o senhor é aquele cara que tem que conhecer o coração de todo mundo. Aí fala, puxa vida, é mesmo, cara, eu preciso... Aí ele diz assim, diga para qual desses dois? Começa, Deus, o senhor tem um limite. Que limite o senhor tem? Eu. O senhor é criado à minha imagem e à minha semelhança. E o Senhor age segundo o meu governo. Olha aí, irmãos. Olha a volta de vocês. Olha as experiências religiosas que vocês tiveram. Olha as igrejas que vocês frequentaram. Se a realidade não é essa na sua grande maioria. De um Deus que deve ser bajulado, porque é um deusinho pequeno, mas que recebe ordem nossa. Faça assim, Deus. Diga. Qual destes dois? Revela-nos qual destes dois. O Senhor não pode ser dos três, não pode ser dos quatro, não pode ser do universo inteiro, porque o Senhor é um Deus limitado a nós. Nós estamos estipulando como o Senhor deve agir. O governo é nosso. E o que a gente usa para isso? Expedientes espirituais. Leitura das Escrituras. Ele evoca 2 salmos. Está escrito. Ele manda o povo orar. Vamos orar. Mas na hora de viver, ele expressa um Deus criado à sua imagem, à sua semelhança. E isto na nossa prática é muito comum. Muitas vezes nós estamos vivendo assim, querendo, bajulando Deus com as nossas orações, dando a Ele os limites e as diretrizes de fazer aquilo que nós achamos que tem que ser feito. Mas Ele disse assim, não, vocês vão ficar quietos. Vocês não vão fazer nada. Vocês vão ficar em Jerusalém até. Até quando? Até vocês receber poder. Quando que ele recebe poder? No capítulo 2, né? Nós estamos no capítulo 1, né? Tinham recebido poder? Não. Fique quieto. Não, eu acho que tem que fazer alguma coisa. E daí eu evoco Bíblia, eu evoco oração, eu reúno a igreja, eu faço campanha, eu faço o que for. E quem que Deus escolheu como o apóstolo no lugar de Judas? Paulo. E o que Paulo fazia nessa época? Matava cristão. Passava lá no trilho que Pedro criou? Não. Deus não está amarrado, irmãos, à nossa igreja. Deus não está nos limites da nossa religião e nem nos nossos limites. Deus nos chama a um lugar espaçoso. Só que nós não confiamos no caráter dele. Esse é um problema para nós. Nós achamos que as nossas opiniões, que a nossa maneira de avaliar o mundo, que os nossos planos, os nossos projetos... Vê se não é isso, irmão. O cara tá achando que ele é o... Pô, tô agradando Deus. Mano, pessoal, vamos eleger aqui um cara que nós vamos orar, nós vamos estar escrito na Bíblia e tal. Oh, Deus, tu que sondas os corações. Ele tá achando que tá apavorando, irmão. E Deus falou, não, fica quieto, infeliz, você vai me atrapalhar. Quem que é Matias? Onde é que aparece Matias? Eu fui ver, nem na história a gente não acha mais Matias, tadinho. Ele entra aqui igual o Pilatos entra no credo. Ele entra e não aparece mais. Deus já tinha, é Paulo. Mas Paulo é matador, Paulo pega a carta, a liberação. Paulo segura a roupa de quem toca pedra em Estevão. Paulo não pode ser. Tanto é que os cristãos não acreditavam. Não, Paulo, aquele que nos perseguia agora anuncia a fé. Os caras, tem que Barnabé ir lá fazer o meio de campo. Não, o cara nasceu de novo mesmo. O cara tá diferente.
Irmãos, na nossa vida, eu quero dizer para você, os seus planos não servem. Os meus planos, eu luto. Terça-feira retrasada, eu estava aqui de madrugada lutando com Deus, falando: Deus, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Tem hora que eu acho que os meus planos são melhores que os planos de Deus. Rapaz, se eu posso fazer isso aqui, ó, tal, eu vou contactar com aquele, eu vou falar com aquele outro, vai acontecer isso aqui. E Deus ficou olhando assim: filho, fica quieto, filho, já já eu vou dar poder para você testemunhar, porque é legal, você foi chamado para isso. E eu tô aqui. Mas por quê? Porque eu não confio em Deus. Porque eu não quero dar a Ele o governo sobre a minha vida. Porque eu penso que Ele é mau caráter. Ele vai ferrar comigo. Ele vai escolher um negócio para mim que eu não acho bacana. Deus é bom. Ponto, simples assim. Quem olha para a cruz fala assim: pô, cruz não é legal não, hein? Cruz não é bom não. Então não tem ressurreição sem cruz. A Bíblia vai dizer que por causa da glória que lhe estava proposta, Jesus suportou a cruz. Jesus é o único que leu na cruz, apesar de saber que a coisa é ruim, e ele foi, e ele podia o tempo inteiro evocar o seu próprio poder ou a sua condição de divino e dizer: ó, acabou. Mas ele não faz isso, porque ele sabe o caráter do Pai. Ele conhece a vontade de Deus. O que Deus tem para mim e para a sua vida? A discussão aqui não é se nós somos arminianos ou calvinistas, se Deus sabe de tudo ou se a gente tem que escolher alguma coisa. A questão é: Jesus viveu assim: eu só faço o que vejo o Pai fazendo, e segundo ele fala, eu julgo. As nossas vontades servem simplesmente para a gente trilhar um caminho diferente do que nós somos chamados a trilhar. E aí nós não expressamos a imagem, não expressamos o governo, o caráter de Deus. Porque quando você toma um caminho, amado, você tem que sustentá-lo. Você criou uma história, você é Deus da sua história. E aí o cara atravessa, o que você faz? Você precisa matar. O cara a sua mulher tá indo num caminho diferente, largo dela. Seu marido tá indo... não dá mais. Ou eu me apodero da consciência dele e faço ele fazer o que eu quero. Ou eu me apodero da consciência dela, eu me torno um demônio. Expresso Deus assim? Não, agora Deus nos chama. Aqui em Atos, os caras estão entendendo assim: ó, meu, vamos fazer do nosso jeito aqui. E aí, brother, não adianta você orar, não adianta você ler a Bíblia, não adianta você ter o apoio da turma, da igreja, não adianta nada disso. Deus não está refém dos meus e dos seus limites. Então, como os discípulos de Jesus, a nossa amplitude está em Jesus. A nossa amplitude está em dizer: venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade. Não é isso que o Senhor nos ensinou a orar? Livremente, conscientemente. Por quê? Porque eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Eu não vivo numa perspectiva de destino, eu vivo numa perspectiva de origem. Eu sou chamado, e isso tem um impacto profundo na minha e na sua história. Evangelizar. Por que evangelizar hoje é um problema? Porque a gente tem vergonha do nosso Deus. Porque é um Deus criado à nossa imagem e à nossa semelhança. O outro está lá se ferrando, você não tem coragem de falar pro outro: meu, será que eu falo que sou crente? Primeiro que você vai falar: o que eu falo? Eu não sei o que eu falo. Simples assim. Não fala nada não, mano. Fala assim: vem andar comigo aí, irmão. Nesse caminho não é possível que ele não vai ver Deus. Daí você vai falar: ó, irmão, é Jesus, pá. O problema é esse, amados. A gente quer fazer do nosso jeito. Agora, se Deus
tiver misericórdia de nós, nesse processo de discipulado, quem sabe a gente, no final, não esteja brigando de cadeiradas, né? Mas pelo contrário, entendamos que o nosso chamado é para... E aí, irmão, tá precisando de mim? Qual que é? Tô aqui para te servir. Tô aqui. Precisar de mim, cara? Toma aí. Não para escravizar o irmão a você. Como quem diz assim, ó, eu fiz aquele dia para você lá, né, meu? Você tá... Não, irmão. Você já sabe que você é herdeiro, você não precisa de mais nada. Vamos encerrando, né? Que já deu pano. Mas dá para entender um pouquinho? Deu para entender um pouquinho hoje? Pai, opera em nós, Senhor, segundo a Tua palavra, em nome de Jesus. Aviva a Tua igreja nesta cidade, Senhor. E se o Senhor tiver a intenção de começar pela gente, seria uma alegria tão grande. Mas se o Senhor quiser terminar pela gente, também não tem problema nenhum, Senhor. Mas aviva a Tua igreja nesta cidade. Dá-nos a graça de Te conhecer, de Te conhecendo confiar no Senhor. Dá-nos a graça de ouvir a Tua palavra atentamente e quando o Senhor disser assim, fica quieto, que a gente possa ficar quieto. Livra-nos, Senhor, dos limites que nós nos impomos a nós mesmos, Senhor, inclusive a Tua ação, Senhor. Porque a gente acha que sabe o que é melhor para nós e para os outros. Mas venha a nós o Teu reino, Pai, seja feita a Tua vontade, Senhor, nas nossas vidas. Encha-nos, ó Senhor, com o Teu poder, para que a gente seja, Senhor, reflexos do Senhor e testemunhas da ressurreição, no meio de um mundo que está morto, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Te damos graça também pelo alimento que teremos, Senhor, pela comunhão. Muito obrigado por causa de Jesus. Amém.